Fernando Schiller, cientista político, esteve conosco aqui nos últimos 200 meses em que falamos de eleição. Estava falando hoje com o Pedro aqui, não é, Schiller? Hoje, independente do que aconteça a partir das 5 da tarde, qual seja a decisão, é uma página diferente, porque esse processo eleitoral tão longo, tão arrastado, sobre o qual a gente está falando aqui, com certeza há mais de ano, ele foi se desdobrando e se enrolando em cima dele mesmo. Por isso que acho que algumas pessoas chegam hoje, no dia da eleição, com uma sensação que é um misto de cansaço pelo processo, pela agressividade da campanha, mas também alívio, porque tudo acaba uma hora, né, Schiller? Bom dia para você. Tudo bem, Thaís, tudo bem, Pedro, é verdade, a gente está numa campanha que, cá entre nós, não foi boa essa campanha, né? A gente acompanha a eleição há muito tempo, nona eleição presidencial. Quer dizer, nenhuma campanha é perfeita, as campanhas são agressivas, é difícil a gente discutir programas, que é uma cobrança que a gente faz sempre, mas eu arrisco dizer que essa campanha especificamente ela foi muito pautada por algumas coisas que eu acho que nós vamos ter que revisar no Brasil. Em primeiro lugar, ninguém sabe o que fazer com as tais fake news, com ódio, enfim, que tomou conta realmente, né, especialmente das bolhas digitais, tá? Isso, para mim, é uma reflexão que o país tem que fazer, mas não é só um problema brasileiro, isso é um problema internacional hoje, porque como o debate político migrou para a internet é um espaço de irresponsabilidade, de baixa empatia, de barulho, de informação anônima, não é? De muita agressividade, de tribos, não é? De algoritmos, quer dizer, então ela estimula esse tipo de discussão rasteira, quer dizer, é da natureza. Olha, eu vou usar uma frase aqui para a gente pensar um pouco, a fake news é da natureza da internet, do debate digital. Ele pode acontecer em qualquer lugar, no debate não digital também, mas nesse debate feito na internet, quer dizer, por como você tem muita facilidade de replicar, né, uma informação, como as pessoas replicam muito rápido, sem pensar, então ela é instantânea, né, ela é um meio próprio para isso. Tá? E não, na minha visão é muito difícil lidar com isso, quer dizer, não vai ter, eu até brinquei no Canal Livre da semana passada, quer dizer, vai ter que botar um monte de prédios em Brasília, com sensores fiscais, ministros, etc., para ir limpando a internet. Não vai conseguir. O que vai acontecer, se fizer isso, além de gastar uma fortuna, é reprimir a liberdade de expressão, e mais do que isso vai ter seletividade, porque obviamente sempre um lado vai ser mais punido, bloqueado, censurado do que outro, que é o que a gente viu nessa eleição, vamos lá. Então é sabido, hoje eu vi várias matérias internacionais, né, na imprensa, quer dizer, meio hoje domínio comum, né? Agora, essa eleição teve outra característica também, ela teve muita, na minha visão, 3 muitos, eu vou arriscar aqui, Pedro e Thaís, 3 muitos, tá? O primeiro muito é muito horário de rádio e televisão. O horário de rádio e televisão foi criado numa época em que tinha abundância de informação, não precisava horário de rádio e televisão. Agora, a gente tem, aliás, foi criado numa época que não tinha informação, lembra? Quem se lembra aí dos anos 80 e tal, você tinha lá alguns canais de televisão, de rádio, rádio tinha muito, mas canais de televisão tinha poucos, e você não tinha internet, então obviamente você precisava, ou pelo menos se imaginava que era necessário, o horário de rádio e televisão para informar as pessoas. Hoje a informação, você clica, o brasileiro tem celular, tem smartphone, a informação é abundante, até excessiva, né, e vai cada vez ser mais abundante. Então para que a gente ainda mantém um monopólio desse, uma obrigação dessa, uma imposição dessa, que cá entre nós, né, esculhamba a programação das rádios, é chato pra caramba. Os marqueteiros descobriram que a notícia ruim, ela anda muito mais rápido que a notícia boa, o escândalo, então ficam produzindo escândalos, né, ficam atiçando o eleitor, ficam jogando toxina, exatamente para mobilizar o lado mais perverso da campanha, né? Então a campanha, se fosse usar o horário eleitoral para explicar o que vão fazer com a reforma tributária, o que vão fazer com a reforma administrativa, o que vão fazer com o teto de gastos, como é que vão pagar o Auxílio Brasil lá de R$600, olha, só isso não se escutou, né? A gente escuta falar do um que chama um de canibal, o outro não sei o que vai fechar a igreja, o outro vai... Enfim, toda essa conversa de maluco que a gente viu na eleição. Então, para que esse horário, né? A gente tem que pensar isso, o país precisa pensar para frente, né?
O outro muito que eu boto aqui para provocar um pouquinho, para muito dinheiro na eleição. Olha, quantidade de escritórios de advocacia caríssimos, o lawfare, quer dizer, cada hora, ações, né, campanhas caríssimas, 5 bilhões, quer dizer, não é nem até é pelo dinheiro público do contribuinte que é colocado nisso, mas cria uma enorme distorção na campanha, excesso de dinheiro, contratação enfim, toda a estrutura de uma campanha caríssima, num país que no fundo é pobre, como é o caso brasileiro, né? Além da distorção da democracia, que para mim é o mais grave de todos. Tá? E o terceiro muito aí é muita interferência da justiça eleitoral. Quer dizer, era para ser mínima, virou máxima. Vamos lá, 9 eleições presidenciais a gente não ouvia falar da justiça eleitoral. Vocês se lembram como é que era quando às 5 da tarde, sei lá, 6 da tarde, o presidente do TSE se manifestava? Era só uma manifestação protocolar, correu tudo dentro da mais completa normalidade, daí ele dava lá o número de urnas que foram impugnadas, dava uns episódios, 2 ou 3 e tal, boca de urna e ponto. Ele saía dizendo, ninguém se lembra quem era, ninguém se lembrava, ninguém sabia o nome de quem era o presidente do TSE e tal. A justiça eleitoral era que nem juiz, sabe? Juiz é o seguinte, quando ninguém fala do juiz no futebol, é que ele foi ótimo, né? Então, ninguém falou dele, foi ótimo. Agora o juiz virou o centro do jogo, só se fala no Alexandre de Moraes. Quer dizer, ele virou o centro do jogo, ele entra no jogo, ele para o jogo o tempo inteiro, ele intervém, quer dizer, virou essa caça às bruxas, jornalistas foram censurados, meios de imprensa foram censurados, filmes foram censurados, olha a quantidade de direitos e respostas, obviamente totalmente desigual. Então é uma campanha contaminada por uma overdose de interferência da justiça eleitoral. Vamos ter que avaliar isso. Não sei como, né? Mas o Congresso tem culpa nisso, porque criou essa ideia de notícias inverídicas, né? Isso está lá na lei agora, então, lembro que eu falei, olha, não foi por falta de aviso, hein, Thaís, hein, Pedro, que o que a gente falou disso no programa, se botar a palavrinha verdade ou inverdade na lei, é o caos, porque aí a subjetividade toma conta, que é o que aconteceu. O ponto culminante é essa proibição. Olha, toda a campanha eleitoral tem proibição de transporte ilegal, né, boca de urna, e, enfim, assédio, constrangimento a eleitores, etc. Isso é uma operação normal dos órgãos, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, polícias estaduais. Isso aí faz parte do cumprimento da legislação, sempre foi assim. Agora não. Por uma reclamação da oposição, por notícias de jornal, sai uma determinação que constrangendo a atuação de órgãos de Estado, não é? Digamos assim, no combate à fraude eleitoral, no fundo é isso, não é? Com transporte de passageiros, por exemplo, em regiões mais pobres, que são instrumentalizadas, etc., boca de urna. Então é muito, muito ruim isso para o país, não é? Então, digamos assim, é uma festa da democracia, a gente tem que celebrar e tal, mas eu acho que o país precisa fazer avaliação, precisa melhorar com base na experiência dessa eleição. Muito bem, Schiller, só para a gente finalizar, e as pesquisas, hein, que erraram bastante no primeiro turno? O que você vislumbra para esse segundo turno? Tem diferença entre elas, né? A gente tem aqui os números e divulgamos aí ao longo do fim de semana os levantamentos mais recentes. Tem uma diferença enorme entre alguns levantamentos. O que vai ficar dessa eleição? Esses pontos que você tocou são fundamentais, são pontos que a gente tocou ao longo da campanha com profundidade aqui, mas hoje também temos e vamos saber quais delas vão acertar e quais vão errar, porque todas acertar não tem essa possibilidade, viu, Schiller? Olha, Pedro, primeiro eu sou a favor de mais ampla liberdade para as pesquisas. Acho que quem tem que definir qual pesquisa boa e não é o mercado, né? E a gente tem que avaliar isso que a gente faz aqui. Essa tua questão acho que é sobre isso, né? Acho totalmente equivocado tentar legislar sobre isso, né? O Brasil tem essa mania, né? Vamos fazer uma lei no Congresso agora para proibir, para regular, para punir, para prender. Olha, parar com isso no Brasil, né? Quer dizer, as pessoas têm que aprender a se educar, né? Então, o que aconteceu no primeiro turno, realmente, pesquisa IPESP, pesquisa IPEC, pesquisa Datafolha erraram muito, 12%, 14% de diferença, na véspera deu 6%. Então, isso é um dado, a gente, para fazer a avaliação, precisa ter o dado, né?
Não adianta ter a retórica, o discurso, né? Muitas vezes eu vi um diretor do Instituto de Pesquisa dizendo assim, não, a gente acertou o Lula, erramos o Bolsonaro, né? Bom, se erra o Bolsonaro, erra a diferença, né? Você tem só dois, né? Erra um, não é só dois que disputam, que vão para o segundo turno, né? Então, quer dizer, então não, tem muita... Olha, eu conversei com quem acertou mais ali naquele primeiro turno, quer dizer, algumas pesquisas acertaram mais, né? Uma delas foi o Instituto do Paraná Pesquisas, a gente entrevistou no Canal Livre, na cobertura, mais de uma vez o Murilo Hidalgo, e ele dizia assim, para mim não tem o tal do hidden vote, né, o voto escondido. Ele diz, olha, eu consigo identificar, por causa da metodologia que a gente usa, né, onde é que está o tal do voto escondido, né, porque é um pouco essa teoria, nunca comprovada, é verdade, né, de que candidatos que não são mainstream, que têm algum tipo de constrangimento, ou que as pessoas têm essa percepção para manifestar o seu voto, né, eles teriam, as pessoas esconderiam, teriam assim uns 4, 5, 6% de eleitores que não revelaria isso, especialmente na pesquisa presencial, né. Isso aconteceu nos Estados Unidos, muitos estudos sobre isso na campanha do Donald Trump e Hillary em 2016, 2020, há alguns estudos sobre isso em 2018, e para algumas pesquisas essa tese serviu no primeiro turno, né? Então justificaria essa diferença aí absurda, né? Enorme, mais do que o dobro de erro, né? Mas vamos lá, né? A pesquisa ela acaba sendo assim, quer dizer, quando o Instituto é ligado a um órgão de comunicação forte, né? No caso da Datafolha e IPEC são dois exemplos típicos. Então eles têm uma capacidade de influenciar o mundo político, né? Você pode acertar ou não, mas eles mobilizam. Eu mesmo sou comentarista analista político. Quando sai a pesquisa IPEC ou Datafolha, eu recebo algumas ligações. Comenta aí, Schiller, comenta aí. Quando sai a pesquisa, sei lá, Paraná, Futura, ou sei lá, alguma dessas outras pesquisas, não recebo ligação. É interessante isso, né? Por quê? Porque elas acabam pautando, né? Elas são pesquisas que pautam, né? Então, eu acho que aí eu diria assim, a única coisa é a consciência do eleitor. O eleitor agora vai ter uma grande chance, ver quem vai aceitar, quem não vai aceitar. A média das pesquisas dá uma diferença relativamente pequena, na média, uma diferença aí de 1,5 ponto, 2 pontos para o Lula contra o Bolsonaro, mas erraram muito, então é uma eleição bastante apertada. Mais uma vez, a gente vai ver se os institutos acertam, quais acertaram, e vamos comentar aqui que eu acho que é exatamente essa a função da imprensa, para que o eleitor livremente faça aí a sua avaliação. Fernando Schiller, cientista político, sempre conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Vai ter muito trabalho hoje ao longo do dia, a gente vai se falando, Schiller. Até já. Até já, bom trabalho.